A paz de Jesus, mais uma vez, é sempre uma imensa satisfação ter você aqui, poder transmitir essas palavras, a gente estar de uma forma virtual e simbólica, né? Dialogando aqui, pensando juntos sobre a palavra de Deus e que isso se concretize cada vez mais. Eu sou o Fábio, nós estamos estudando a palavra de Deus e esse vídeo agora é sobre o livro do Gênesis, o capítulo 1, no verso 3 ainda, do verso 3 em diante, em que diz, mais uma vez eu vou ler, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então veja bem, aqui nós temos um primeiro momento de detalhamento da obra criadora de Deus, porque agora Deus começa a falar e realidades começam a surgir, a ocorrer. A Bíblia começa a relatar a fala de Deus, a palavra de Deus, o disse Deus e o acontecimento que vem em função disso. Então Deus diz, naquele cenário que a gente já viu nos vídeos anteriores, em que os céus e a terra já estavam criados, ou pelo menos assim está citado no verso 1, e que a terra era sem forma e vazia, trevas, abismo, águas, o Espírito de Deus pairando. Nós estamos vendo nesse cenário que vem então, em sequência, a manifestação de Deus dizendo, haja luz. E quando Deus diz, haja luz, em seguida está dizendo, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, o que é interessante aqui é que Deus diz, então, haja luz e houve luz. Olha só que interessante. Deus fala, aquilo se torna uma realidade imediata. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tive uma aula muito interessante num seminário teológico, com um professor que ensinava para a gente hebraico, e o nome dele era Schitz. E foi muito interessante que, quando a gente estava analisando esse texto, a gente estava analisando o fato de que o hebraico ele tem dois verbos, duas formas, dois tipos de verbos, basicamente, dois tempos verbais, basicamente, que é o tempo completo e o incompleto. O tempo completo é aquele que indica uma ação que já foi totalmente completada. Ele equivale ao nosso pretérito perfeito, inclusive, por isso que na nossa língua o nome é pretérito perfeito, porque algo pretérito é algo passado, mas que passou completamente, já findou de maneira total, e por isso ele é perfeito, porque ele já cumpriu de maneira perfeita aquela ação que ele representou em algum momento e aquilo já terminou. Isso equivaleria ao tempo completo do verbo hebraico. O incompleto seriam todos os outros, porque existem as várias situações em que as ações estão acontecendo, irão acontecer, começaram a acontecer lá atrás, mas não terminaram, e assim vai, seriam indicações diversas. E quando a gente estava analisando esse texto, eu me lembro que nós pegamos o texto em que, essa parte que diz, e Deus disse, haja luz, e o verbo haver, aqui, ele está na forma imperfeita. E uma dedução interessantíssima que o Schitz teve naquela ocasião foi dizer o seguinte, olha só, a gente normalmente pega essa tradução, e a tradução diz assim, haja luz, uma ordem, né, um imperativo de Deus, e por causa da ordem, aquilo aconteceu, e houve luz. Só que como o verbo está no tempo imperfeito, poderia haver uma outra maneira de pensar. Ao invés de haja luz, a gente poderia dizer que Deus estaria como que pensando consigo mesmo, ou confabulando, ou apenas falando, aí eu já posso até dar um adiantamento, na Trindade. E falando, Deus não teria dado uma ordem, haja luz, porque um dos tempos verbais possíveis em relação à nossa língua, correspondentes ao tempo imperfeito do hebraico, seria o presente do indicativo.
e não necessariamente o imperativo na base da ordem haja. E com isso, o Sheets teve uma ideia interessantíssima, em que ele disse, olha, Deus aqui não necessariamente disse haja, mas é possível que Deus tenha simplesmente dito assim, há luz. Como se Deus estivesse elucubrando. Ele dizia, não, a luz existe. Há luz. E como Deus é a verdade, a palavra de Deus é a própria verdade, tudo que Deus fala acontece e se torna exatamente como ele fala, quando Deus diz a luz, pronto, a luz surgiu. Por que a luz surgiu? Porque Deus disse a luz existe. Até então ela podia não haver, mas quando ele diz a luz existe. Olha só que detalhe interessante. É claro que isso é uma teologia, isso é uma exegese, isso é uma interpretação de um detalhe, mas que se torna bastante interessante a respeito de pensar como Deus criou e o que esse relato todo pode estar dizendo. Mas, de qualquer maneira, isso é só um detalhe, eu não quero frisar isso. Nesse momento, vamos ficar com a forma do texto. Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja luz, a luz surge. Ou seja, quando a palavra de Deus é dada, quando Deus dá um comando e uma ordem, é inevitável. Aquilo que ele mandou vai acontecer. Não existe possibilidade de Deus dar uma ordem, dar um comando, falar algo e aquilo não acontecer. Até porque Deus é a própria palavra da verdade, ele é a própria verdade, ele é a própria palavra criadora. Só que quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que houve luz, que Deus viu que a luz era boa. Olha que interessante. Quanta coisa dá para falar aqui. Deus viu que a luz era boa. Vamos usar uma terminologia nossa, humana, para falar de Deus, que é algo imperfeito. O ponto de vista de Deus está sendo mostrado aqui nesse texto. Deus enxerga a luz com seus olhos divinos e com o seu ponto de vista, que na verdade é o ponto de vista de todos, porque é o único verdadeiro e perfeito. Deus olha a luz e vê que ela é boa. Olha que interessante, a luz é algo que é bom. A luz é boa, tá? Mas o que significa exatamente a luz ser boa? Olha quanta coisa se abre com um pensamento desse, mas nós não vamos falar disso agora. Eu, inclusive, relembro um texto que tem no livro do Eclesiastes, ele está no capítulo 11, se eu não me engano, e que diz assim, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Olha que texto lindo, isso dá uma pregação maravilhosa, mas, e já serve para mostrar, inclusive, o que está escrito aqui no Gênesis, que Deus viu a luz e viu que ela era boa. A luz é algo bom. E vamos lembrar que havia trevas relatadas no verso 2, e que a gente não sabe bem que trevas são essas, por que elas estavam ali. Tem especulações, de interpretações, mas certeza, algo categórico não há. Só que surge a luz, e a luz, Deus olha para ela e declara que ela é boa. Só que o que é interessante nesse relato é que Deus vê que a luz é boa e Deus faz separação entre a luz e as trevas. Eu confesso para você que, para mim, eu já acho essa palavra extraordinária e genial, mas ela é um mistério. Porque pelo conhecimento que nós temos hoje, pelo conhecimento que eu adquiri na vida, quando eu comecei a entender as coisas, e pela linguagem que a gente tem hoje, pela percepção que a gente tem, por uma questão muito de ciência também, nós todos entendemos que trevas representam a ausência de luz. E que onde há luz, não tem como haver trevas. E que onde há trevas, somente trevas, é porque ali não está a luz. Então, luz e trevas são duas realidades, duas entidades, dois elementos naturais que são separados por natureza. Assim, pelo menos, nós percebemos. Por natureza, luz e trevas são inassociáveis, são separados. Tanto é que tem aquela reflexão que volta e meia a gente pensa, a gente ouve, a gente entende, que diz assim, você pode estar na maior escuridão. Se um pontinho de luz acender, a gente percebe a luz, e aquele pontinho de luz vai iluminar, ainda que minimamente, a maior das escuridões, e a luz sempre vence as trevas. Ora, luz e trevas, até onde nós entendemos, inclusive do ponto de vista físico, científico, são duas realidades que já são naturalmente dissociadas. Só que aqui
está dizendo que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Aí eu pergunto, mas como assim? Quando Deus disse, haja luz e houve luz, em algum momento a luz e as trevas estavam misturadas e Deus precisou fazer a separação delas, de maneira que aí surgiu a luz totalmente separada, e a qual ele diz aqui que ele chamou a luz dia, e aí as trevas ficaram ali onde elas já estavam, separadas dessa luz que surgiu, e aí Deus chamou essas trevas de noite. Como assim Deus fez separação? Ou seja, o que importa é que aqui está dizendo que Deus separou a luz das trevas. Olha quanta coisa, como eu já falei nos vídeos anteriores, existem nesses primeiros versículos do Gênesis e que dão o que pensar. Mas o que importa é, Deus disse, haja luz, houve luz, e Deus separou a luz das trevas. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. Aqui já dá outra coisa interessante para pensar. Não vou evoluir sobre isso, porque isso é um tema que daria muito o que pensar e não necessariamente tem uma resposta, pelo menos bíblica, absoluta, mas que é o seguinte: se Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas, a gente poderia entender automaticamente que as trevas não eram boas e não são boas, e que as trevas representam, portanto, aquilo que é ruim? É uma questão, é uma inferência, é uma dedução possível. Eu não diria que ela é absoluta e que ela é clara, dogmática e irrefutável, até por causa de outros textos bíblicos, mas é uma dedução interessante possível. Então Deus criou a luz, fez separação da luz das trevas, e aí Deus chama a luz de dia e as trevas de noite. E aí vem uma expressão interessantíssima do hebraico que vai se repetir em todos esses 6 dias, de que houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois eu vou ver de novo, com mais cuidado, as palavras hebraicas, acho que é Erev uma delas, mas eu não lembro, que representam tarde e manhã, mas que basicamente são palavras que significam o seguinte: houve a parte escura e houve a parte clara, e aí vem o primeiro dia. E aqui já tem mais um mistério, mais algo interessante a pensar. Porque houve tarde e manhã. Primeira informação importante sobre isso é que quando a gente estuda a doutrina bíblica, a gente vai sendo apresentado aos ensinos, à teologia, a gente recebe como uma das primeiras informações uma chamada de atenção para o que essa palavra está dizendo, e que é algo diferente da cultura ocidental geral e até planetária e até histórica em relação a muitos povos, que é o fato de que, como esses textos são escritos por hebreus, por israelitas, né, por judeus, e essa é a base deles para isso, os israelitas, os judeus, eles têm por hábito considerar que o dia começa quando começa a tarde, ou seja, no cair da tarde e no início da noite. Quando começa a tarde, não, no final da tarde, no entardecer, no início da noite. Quando a tarde está caindo e está começando a noite. O dia começa na parte que a gente chamaria de início da noite, e que vai primeiramente ter a parte escura. Então, para um judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. E ele termina às 6 horas da tarde do dia seguinte. Por quê? Porque, conforme esse relato, primeiro vem a parte escura, houve tarde, e depois vem a parte clara, houve manhã. E nesta junção, nessa complementação de tarde e manhã, forma-se o dia, nesse caso, o primeiro dia. Agora, a segunda coisa interessante aqui é que nós temos o dia como nome dado à luz, a noite como nome dado às trevas, e o relato de que houve tarde e manhã o primeiro dia. Agora veja bem, quando a gente lê essa declaração repetidamente, mais uma vez, de uma forma muito automática, a gente já pensa, houve tarde e manhã, tá bom, é só uma inversão em relação à maneira como a gente considera o dia, porque a gente considera que o dia até começa na parte escura, mas começa meia-noite mais tarde e acaba meia-noite ou 24 horas do dia seguinte, tá bom na parte escura também.
mas só esse deslocamento aí de algumas horas. De qualquer forma, assim, a gente tem o entendimento de que o dia tem esse período de 24 horas, só com uma mudançazinha de periodicidade. Mas veja, houve tarde de manhã o primeiro dia, a gente já pensa assim, tá, mas de um jeito ou de outro, ele está relatando aqui aquilo que é óbvio. A Terra girou em torno do seu próprio eixo, e é o primeiro dia, é o segundo, é o terceiro. Eu vou dizer, é isso mesmo? E por que eu faço essa pergunta e coloco esse questionamento? Porque, veja, até aqui nós estamos com uma série de perguntas e elucubrações sobre, afinal de contas, esse cenário que está sendo mostrado nesses primeiros versos da Bíblia, ele está totalmente focado mesmo na Terra, como um ponto de vista, a partir do verso 2, de quem estaria na Terra, observando só a Terra e as modificações que ela vai sofrer, ou isso está falando da construção ainda do universo inteiro? Aquela outra interpretação que diz que o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um título, é um preâmbulo, mas depois, a partir do verso 2, ele retoma toda esta criação, indo lá para o início e mostrando como é que ele ia acontecer em sequência, e nós estamos no início dessa sequência. Veja bem, houve tarde de manhã, tá, primeiro dia, mas acontece o seguinte, tarde e manhã, como uma sequência de parte escura e parte clara de um dia de 24 horas, faz sentido quando a gente pensa não só no planeta Terra girando em torno do seu eixo e em um dia especificamente de 24 horas, mas faz sentido se eu me centralizar ou se eu me fixar num determinado ponto da Terra. Porque aí eu me fixo num determinado ponto da Terra, naquele ponto da Terra ou naquela região da Terra está na parte escura, na parte da tarde do dia, eu estou fixado ali, a Terra está girando, e aí depois vai chegar a parte clara do dia, e eu vou ver que chegou a parte clara amanhã, porque eu estou fixado na Terra e a Terra está girando. Eu não sou um terraplanista, mas de qualquer maneira, já até falando para alguém que porventura acredite nisso, não vou entrar nesses detalhes agora, na sua visão terraplanista, que seja o Sol quem está girando em torno da Terra, daria no mesmo. Você teria que pensar que se houve tarde e houve manhã, é porque a pessoa está fixada, o ponto de vista do narrador desse texto é de alguém que está fixado numa determinada parte do planeta, naquela parte do planeta está na parte escura, à tarde. E depois sucedem-se os acontecimentos naturais que levam para a parte clara, amanhã. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós pensarmos que houve tarde e manhã é uma sequência, se a gente não admitir que é uma sequência que está relatada aqui, a partir de alguém que está na Terra fixado numa determinada região que está passando da parte escura para a parte clara do dia, então nós ficamos com uma grande questão aqui e um mistério para explicar o que significa houve tarde de manhã. Por quê? Porque pense na Terra girando em torno do seu eixo, e mesmo quem for terraplanista, pense na Terra ali e o Sol girando em torno dela. Não vamos entrar nessa polêmica agora, porque não precisa. O que importa é o seguinte, se a gente pensar na Terra passando pelos processos naturais que geram dia e noite, parte escura e parte clara do dia, em regiões da Terra, a tarde e a manhã, no sentido de noite e dia, que são inclusive os nomes que Deus dá para as trevas e para a luz, ocorrem o tempo todo na Terra. Não é uma sucessão, é uma sucessão para regiões da Terra. Você tem uma região da Terra que está na parte escura do dia, na noite, aí a Terra gira, existe uma movimentação qualquer ali natural, e ela vai, aquela região que estava na parte escura, daqui a pouco está ali recebendo os raios solares, e vai estar na parte clara do dia. Ok. Agora, se a gente olhar a Terra como um todo, o tempo todo existe parte escura e parte clara 24 horas por dia na Terra. Não existe uma sucessão que envolve o planeta inteiro, de maneira que o planeta inteiro fica
a parte escura na tarde, e aí daqui a pouco o planeta inteiro fica na parte clara na manhã. Não existe essa sucessão no planeta inteiro. No planeta inteiro, a tarde e a manhã, a noite e o dia ocorrem ao mesmo tempo 24 horas por dia. Metade da Terra está de noite, metade da Terra está de dia. Então, quando ele diz houve tarde e manhã o primeiro dia, o que ele está relatando? Ele está relatando o acontecimento de Deus ter dito haja luz e houve luz, com base no ponto de vista de um ser humano, de um relator que pudesse estar observando, que estivesse observando a obra de Deus, criadora, e que estaria fixado num determinado ponto, numa determinada região da Terra, e que nesse momento ainda está aparecendo ali sem forma e vazia, porque não tem relato dizendo algo diferente. Então o narrador, o escritor do texto, o observador, ainda que por revelação, estaria vendo Deus criar a luz e dizendo, olha, depois que Deus criou a luz e separou a luz das trevas, chamou a luz de dia, as trevas de noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia, ele estaria fixado numa região do planeta, que estaria na parte escura, com trevas, à noite. E depois iria essa região se movimentar de algum jeito, ter uma movimentação para chegar na parte clara, a luz, o dia. Ou seria outra maneira de entender. Não é um relato de um observador por revelação que fosse, que estaria falando sobre a Terra somente. Não, aqui o haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas da noite. Está falando da criação no universo como um todo. Isso aqui é a primeira parte, é a luz que está criada. Nós vamos ver que depois ainda vem outras criações. E por que eu digo isso? Porque o dia seguinte, que a gente vai gravar em outro vídeo, o segundo dia, é o dia em que Deus cria os céus, o firmamento. Nós vamos ver isso. Mas espera aí, os céus já não foram criados? Você está entendendo? Vê como é que esse relato é um relato que tem muito mais conteúdo e muito mais realidade do que a gente consegue simplesmente imaginar com pensamentos pequenos, ou consegue deduzir de forma simplista. Então, nesse momento em que há luz e há separação de luz e trevas, de dia e noite, houve tarde e manhã, e isso gerou o primeiro dia. Ora, se houve tarde e manhã como uma sequência, se a gente imaginar que isto aqui diz respeito ao universo e não apenas ao foco na Terra, o que significaria uma tarde universal e uma manhã universal e um primeiro dia universal? Está percebendo como é que, à medida que a gente vai pensando sobre os significados do que esse texto relata, tem muita coisa que deixa realmente pontos de interrogação, e a gente faz esforços e a gente suplica a Deus que vá nos dando entendimento para conseguir ir entendendo as coisas, porque mesmo quem acredita dessa forma assim, bem básica, de que Deus criou o mundo em 6 dias, 24 horas, e os relatos do Gênesis mostram a criação do universo. Quando Deus diz haja luz e houve luz, é a primeira parte, vai começar com a luz, depois ele vai mostrar a criação do resto. Tá bom, então nesse momento existe somente a luz. O espaço já existe, a gente acredita de alguma forma, porque ele citou anteriormente, a terra sem forma e vazia, trevas sobre o abismo, o Espírito de Deus sobre águas, isso está ocupando algum espaço. Tá bom, mas aí se o haja luz é uma retomada mais ainda, em que ele vai vir para um tempo anterior ao versículo 2 da terra sem forma e vazia, e vai surgir a luz quando a terra ainda nem surgiu. Olha quanta coisa. Ou se não, a terra já surgiu, ela era sem forma e vazia, e esse haja luz é uma luz que vai surgir, tá? Então a terra sem forma, vazia, tem trevas, tem abismo, mas não tem luz nenhuma em lugar nenhum. A luz vai surgir. Quando a luz surge, aí ela vai fazer com que apareça uma parte escura do dia, uma parte clara do dia, uma parte escura do dia, a manhã e a tarde. Essa luz é o que? É uma luz universal, é uma luz cósmica, é a luz como o elemento da natureza que trafega a partir de alguma fonte de luz pelo universo. Todos esses pensamentos que eu estou falando aqui podem parecer muito enrolados e até difíceis de acompanhar, e se for eu vou te entender, mas a finalidade é mostrar como é que aquilo que a gente muitas vezes lê
a gente passa lendo aqui, pode parecer às vezes banal, simples demais, mas vai pensando nos detalhes do que a própria Bíblia apresenta e você vai ver que o que a Bíblia está apresentando não é algo tão elementar, não é algo elementar, que dá para deduzir mole, mole, fácil, fácil. Esse é um dos relatos mais difíceis de se entender na Bíblia, que é esse do Gênesis 1 e 2. O capítulo 3 também a gente vai ver. E estão entre os grandes e maiores mistérios desse conjunto incomparável de livros das revelações de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue aqui. Coloque aí que gostou, se você realmente gostou. Faça suas observações. Se não gostou, também pode botar que não gostou. Se a plataforma aceita, fique à vontade. Eu só gostaria que, se alguém não gostou, e colocar que não gostou, e escreva por quê. Porque senão não adianta. Você diz que não gostou, eu não fico sabendo por quê, eu não tenho condição de tentar aprimorar e melhorar aquilo que eu estou fazendo, tá bom? Coopere conosco, venha, traga mais gente, espalhe à vontade esse vídeo. Jesus te abençoe e vamos continuar meditando aqui que, pela graça de Deus, enquanto Ele nos permitir, Ele nos leve adiante e a gente vá juntos dialogando. Fique com Jesus, Deus guarde a sua vida, abençoe nele a sua casa.